Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luiz Toledo e sou responsável técnico pela Toledo Engenharia, um escritório especializado no desenvolvimento de projetos estruturais voltados para o sistema construtivo lá Steel Framing, e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês de como funciona o desenvolvimento de um projeto estrutural aqui com nós no escritório. Primeiramente, para a gente iniciar o estudo do projeto, nós precisamos ter em mãos o arquitetônico em EWG, onde a gente vai conseguir medir toda a estrutura que nós vamos desenvolver e passamos para o responsável técnico uma estimativa de consumo de aço. É claro que após a conclusão do projeto estrutural, essa estimativa haverá uma variação que pode ser para mais ou para menos, e essa variação normalmente fica em torno de 5 a 10% do peso que foi estimado. Depois de informado ao responsável técnico o peso estimado da estrutura, nós iniciamos a etapa de análise técnica da edificação. Nessa etapa, nós precisaremos de um checklist que nós encaminharemos para o responsável pela obra, onde ele vai informar nesse checklist todos os revestimentos que serão utilizados tanto em parede, laje, cobertura da edificação, capacidade de reservatórios, de aparelhos, ordem de montagem, que é importantíssimo para nós no desenvolvimento do projeto, porque, por exemplo, se nós temos na ordem de montagem primeiro pavimento, laje, aí você reveste a laje com USB de 18, loca o segundo pavimento acima do USB e posteriormente faz o contrapiso por dentro dos cômodos, essa espessura do contrapiso a gente precisa considerar na altura do pé direito do pavimento e considerar também na altura das esquadrias. Então é importantíssimo que ele nos forneça esse checklist completo com todas essas informações de materiais, ordem de montagem da estrutura, para que a gente consiga desenvolver a estrutura o mais compatível possível com o arquitetônico. Na etapa de análise técnica, nós fazemos uma modelagem da maquete da edificação, onde a gente vai definir a densidade de cada composição da estrutura. Parede, laje, cobertura, vamos informar sobrecargas de normativa, vamos adicionar carregamentos de aparelhos e fazemos a real simulação dessa maquete. Da simulação dessa maquete, nós conseguimos listar todos os carregamentos atuantes na estrutura, e é dessa análise também que sai as cargas de fundação. Então nós fazemos a simulação dessa maquete, listamos todos os carregamentos e fornecemos para o responsável técnico ir desenvolvendo a parte da fundação da estrutura. Na análise técnica também nós listamos todos os carregamentos de treliças, laje, cobertura, e com esses carregamentos listados na análise técnica nós faremos o dimensionamento da estrutura. Após a conclusão da análise técnica, nós iniciamos a etapa de concepção estrutural, onde a gente vai fazer toda a modelagem da estrutura, e assim que finalizamos a primeira revisão do lançamento dessa estrutura, nós encaminhamos para o responsável um IFC, onde ele vai conseguir analisar como foi desenvolvido o desenho das peças, a disposição das peças, e vai poder sugerir alguma alteração que, pela experiência dele com a execução, ele pode achar mais fácil de se executar tal modelo ou outro modelo. Então ele passa para nós essas considerações que ele vai fazer em relação ao projeto, nós alteramos no projeto estrutural e reencaminhamos para ele analisar como ficou depois de alterado e ver se é isso mesmo. Se tiver tudo certo, nós partimos para a etapa de detalhamento da estrutura. Vale ressaltar que quando o responsável recebe esse IFC, é de suma importância que ele compatibilize com todos os projetos complementares, sejam eles fundações, elétrico, hidráulico, pluvial, para que não haja nenhuma divergência, nenhuma incompatibilidade da estrutura com o que será executado em loco, como por exemplo a descida num tubo de água pluvial. Geralmente é feito com um tubo de 100 milímetros. E a gente costuma utilizar no steel uma parede de 90, dependendo da altura do pé direito, nós fazemos com 90 milímetros de espessura a parede. Então se ele for descer pela parede com essa tubulação de 100, já é uma incompatibilidade porque o tubo não vai caber dentro da parede. Então ele precisa nos passar, nessa análise que ele faz com o IFC, ele precisa nos passar as considerações, depois de compatibilizar com os projetos complementares, para que a gente saiba a real situação da estrutura e consiga ajustar de acordo com a necessidade dele em obra. Então, depois de tudo compatibilizado, depois de tudo discutido com o responsável técnico, a gente parte para a etapa de detalhamento. E é da etapa de detalhamento que a gente vai gerar o detalhamento de painéis, que é a montagem individual de cada peça, o detalhamento executivo, que é a alocação de cada peça na estrutura, a lista de corte de perfis, que a gente fornece em Excel, e nela vai estar separado por pavimento e por peça, por painel, todos os perfis que compõem a estrutura, e novamente o IFC, que ele vai poder utilizar no canteiro de obras,
como um material de auxílio para interpretar a estrutura e fazer a correta execução dela. A nossa atuação aqui no escritório, além de desenvolver o projeto estrutural e garantir a eficiência e segurança dessa estrutura, é também dar assessoria durante a execução. Então, qualquer divergência, qualquer incompatibilidade que o responsável técnico encontre durante a execução da obra, ele vai poder entrar em contato com a gente, pedir sugestão, fazer sugestão, e a gente consegue discutir o assunto até encontrar a forma mais eficiente de se resolver tal problema. Então, essa comunicação nossa com o pessoal do canteiro de obras é importantíssima para que a gente consiga minimizar ao máximo as chances de ocorrerem qualquer tipo de incompatibilidade ou divergência durante a execução dessa estrutura.